Olá, família. Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu vim aqui trazer hoje algumas atividades de rotina para auxiliar um pouquinho o desenvolvimento da criança nesse período da quarentena. Eu sei que a rotina está bem complicada, tudo é muito diferente, principalmente para a criança, né? Se para nós adultos já fica meio complicado, imagine para elas. Então, vou dar algumas sugestões para poder facilitar um pouquinho esses procederes, mediante até mesmo as situações que vocês me colocaram referente a dúvidas, manuseios, dia a dia. Então, eu separei umas atividades que talvez sejam favoráveis, tá? Então, a primeira dica que eu dou a vocês é a gente conseguir concretizar uma rotina com a criança. Ela saber o que vai acontecer sempre após a cada atividade, a cada momento. Eu trouxe aqui, como sugestão de rotina, isso aqui eu trabalhei na época que eu atuava no abrigo, através de fotos, né? É interessante que vocês tirem fotos de cada momento da criança, junto a ela. Se é o momento do acordar, fotografa. Se é o momento da refeição, fotografa. Aí um outro momento, que é o horário da atividade, fotografa. E dessa forma você pode montar um álbum da rotina, ou então colocar em formato de varal, ou colar na parede, ou em outro lugar. Mas dessa forma ela vai entender que a cada momento tem que acontecer uma atividade que é diferente. Então, isso é para padronizar a rotina da criança. Pode ser tanto por fotos, né, como também por imagens, que você conseguir através de revistas, jornais ou até mesmo impressas. Essas fotos você pode também guardar no celular e vai passando mediante a cada momento, né? Você vai pegar a imagem e vai mostrar, olha, aqui esse é o momento que nós vamos fazer a refeição do almoço. Olha só, você almoçando, que legal. Vamos pegar o seu almoço e sempre repetir a mesma palavra. Não só no início do dia até a sua finalização, que é o momento do sono, né? Na hora de dormir. E nisso você vai criando esse hábito através do cômodo, através desses momentos com a criança, ela vai absorvendo essa sequência. É importante selecionarmos um ambiente propício para esses momentos, um ambiente fixo, que ela compreenda que sempre vai utilizar aquela sala, né, aquele local para a realização de suas atividades. E você poderá também criar um estímulo para que se chegue a esse ambiente. Um exemplo que eu dou é que vocês podem criar um caminho para se chegar ao local. Por exemplo, eu tenho aqui o formato do pezinho. Vocês podem fazer o pezinho da criança e ela vai ajudar a construir esse caminho. E nessa atividade, também vai trabalhar pintura e tudo mais. A partir do seu pé, do pé da criança, se ela não quiser contribuir nesse momento, pode ser o pé do responsável, fazer a silhueta, né, e dar para a criança pintar. Importante sempre que haja interação da criança, ou o máximo dela. E aí, decorou o pezinho, pintou, vocês vão fazer vários deles, levando a criança até aquele ambiente, né? Colando no chão, no qual ela sempre vai passar por cima, e aí vai chegar ao local encantado, ao local dinâmico, mas tem que ser prazeroso para ela também. Até mesmo circulou um tempo na internet um vídeo muito interessante numa escola, que a professora criou movimentos, né, ou expressões antes da entrada da criança na sala de aula. Isso pode ser feito também em casa. Então, antes mesmo dela entrar nesse ambiente no qual vai realizar as atividades, vocês podem criar como se fosse um código, né? Um aperto de mãos, outro movimento que pode ser realizado, a criança dançar antes de entrar na sala, e assim por diante. Então, toda atividade ela tem que ter um vínculo associativo
junto à criança. Ela tem que despertar na criança um interesse para que esse estímulo seja contínuo. E outro fator muito importante é que quando haja uma mudança de rotina, que até mesmo que você vai estabelecer, que seja passado a ela. Porque tudo que foge daquele padrão, a criança vai ter um outro tipo de reação. E às vezes, a maioria das vezes, acaba sendo negativa. Então, mudou aquela rotina, mudou aquele ambiente, converse com ela, volta para aquele quadro, né? Por isso que é importante a fotografia ou as imagens, né? Mostrar aqui o momento de cada ação. Vamos trabalhar com a prevenção, para que não haja um choque nesse desenvolvimento que a gente quer tanto alcançar. Então, uma das atividades que eu trago aqui a vocês é a escalada, né? O nome que eu dei. É uma atividade que é fácil de ser feita, com pedaços, tiras, rolinhos de papel higiênico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E essa escalada aqui é mediante aos números, é referente aos números. Você pode utilizar, se a criança estiver já no nível das consoantes, pode ser na sequência do alfabeto. Se forem as dezenas, coloca de 10 em 10 e assim por diante, mediante o que a criança necessite. E com isso trabalha também a coordenação motora. Com um barbante ou com um cadarço, a criança, né, vai perpassar indo na sequência. Aqui é a sequência numérica até o 8. Que minha folha só deu até o 8. Mas vocês podem, se tiver cartolina, ou pode colar outras folhas para fazer, no caso, mais números. E aí vai indo na escalada, né? Como se fosse amarrando mesmo o sapato, colocando o cadastro no sapato, chegando até o objetivo. Quer trabalhar a sequência de forma decrescente. Então, ela vai começar de cima para baixo e assim por diante. Vou mostrar para vocês uma outra atividade. Que aqui eu utilizei as formas geométricas, né, separadas por diferentes cores, mas focando nas 4 básicas, que é o vermelho, amarelo, azul e verde, e triângulo, quadrado e círculo, mas aí também mediante a criatividade de vocês, como também a necessidade da criança. Eu utilizei aqui o CD, mas pode ser fazer um círculo, né, no papel cartão ou no papelão, ou até mesmo uma folha de ofício. E então, você vai utilizar também pregador, no qual você vai fazer a mesma forma geométrica que eu estou utilizando aqui, né? Ou vai fazer o mesmo número. Se for com número, você pode trabalhar o número de cada cor, né? E aí vai ser da mesma forma que as geométricas que nós vamos fazer aqui. Então, você vai colocar a cor desejada. Aqui é o triângulo azul. Aí a criança vai procurar o triângulo azul e vai colocar. Aí agora o círculo vermelho. Ela vai procurar aqui o círculo vermelho e vai encaixar. E assim por diante. Nisso, a criança vai trabalhar sequência, a questão de atenção, concentração, fazer, desfazer. Então, tem vários objetivos básicos no qual a gente vai alcançar. Fora o movimento de pinça, caso ela também ainda não tenha concretizado essa movimentação correta. Vamos então agora à próxima. Isso aqui são plaquinhas para a gente fazer, né, a correspondência da imagem com a consoante, tá? Ou a vogal. Nesse caso aqui é a vogal. Então, se a criança estiver no nível mais avançado, pode ser também com palavras, né? Escrever a palavra, no qual ela vai associar a imagem. Também utilizando o quê? O pregador. Aqui, como são vogais, tem o A, que eu separei para demonstrar a vocês,
é a vogal O. Se for palavra, vocês vão escrever no próprio pregador. E nisso vão ter vários, né, desses, podem ter várias imagens que iniciam com a vogal A, várias com a vogal O, com I e assim por diante. E a criança, pode ser espalhado numa mesa, e a criança vai ter que fazer essa correspondência da grafia com a imagem. Também não vai trabalhar só essa parte da oralidade, também da visualização, como também a coordenação motora fina, tá bom? Vamos lá. Outra atividade é para trabalhar as expressões faciais. E muitas vezes a criança tem dificuldade de expressar o que ela sente, né? Então, essa brincadeira, né, que vai se tornar um pouquinho para ajudar nesse desenvolvimento. Então, o responsável ele poderá fazer essas carinhas, né? Se a criança já conseguir, ela mesma pode produzir. Isso aqui eu utilizei uma capa de CD, mas pode ser outro material também, mas no qual você faça esse furinho, né? Que qual é o objetivo? Da gente rodar e imitar a expressão que for selecionada. Então, com isso, você pode fazer tanto um dedo da criança, se ela se negar, pode ser o responsável. Fazer uma bolinha, pode ser vermelha, qualquer cor, e a gente vai encaixar. E aonde parar, né, a expressão que parar na bolinha vermelha, no qual que nós vamos ter que representar. Então, vamos lá. Rodei, saiu aqui, ó. Eu fiz aqui, tentei fazer, né, uma gargalhada. E aí você vai fazer uma gargalhada junto à criança. Aí rodou novamente. Isso aí é carinha o quê? De enfesado. Então, vocês vão fazer juntos a carinha de enfesado. E com isso, a criança também vai aprender a expressar aquilo que ela está muito bem, que ela está muito feliz, ou que ela está muito triste, ou muito brava, ou irritada. E essas carinhas você pode também deixar depois, ou até mesmo com outras, expostas em algum lugar, no qual, até mesmo se a criança ainda não fala, também, a questão já da oralidade, ela não verbaliza, ela vai mostrar, vai lá naquele quadro onde você deixou exposto, como ela está se sentindo, né? Então você pode realizar essa brincadeira, pegar como que você se sente hoje, o que você está sentindo agora, e até mesmo terminou uma atividade e a criança está muito irritada, você dá as carinhas a ela. Por que você não quer continuar a atividade? Vamos ver? Como você está agora? Você está cansada? Você está triste? Não quer mais? E não é legal forçar aquela mesma atividade. Nada melhor do que o responsável para ter essa observação. Você vai saber se é manha, você vai saber se a criança está cansada, se ela já chegou ao seu limite. É importante uma atividade por vez. Cansou? Volte depois para a mesma atividade, não deixa de realizá-la, mas nada de maneira forçada. Tem que ser espontânea também, para que seja prazerosa e ela não crie aversão àquilo e não queira realizar mais em nenhum outro dia. Então, isso é bem bacana de vocês perceberem, né? E também diversificar diariamente. Então, se eu fiz 2 atividades chaves naquele dia, no outro dia eu vou fazer outras 2 atividades chaves, né? Uma que é comum, mas 2 novidades. Vão intercalando para que esse interesse não se diminua. Então, nesta atividade agora, nós vamos trabalhar com um desenho mágico. Ele vai ser feito pela criança. Primeiro vai ser feito pelo responsável, depois a criança vai ter o prazer de fazer também. Então, você vai precisar de uma folha. Eu estou aqui com papel toalha, mas pode ser folha de ofício. E aí nós vamos dobrar. Dentro, nós vamos fazer o desenho. E aí vamos falar para a criança, ó, o meu desenho para você está escondido. Mas nós vamos descobrir o que está aqui dentro, qual é o desenho a partir da água. A partir do momento que eu vou mergulhar esse desenho na água. Você me ajuda? E aí, para isso, vamos precisar de um recipiente com água, né? O mais adequado é uma bandeja.
E aí eu vou colocar o meu desenho e vou mergulhar. É um coração. E aí depois a criança vai fazer o desenho dela, vai esconder e vai mergulhar na água. O maior prazer que ela vai ter é poder ver o que ela criou, o que ela fez, aparecer na água, né? Bom, outra atividade de descoberta vai ser utilizando uma travessa. A anterior a essa também foi utilizada travessa, falei bandeja, mas também travessa, tá bom? Aqui dentro eu coloquei açúcar, mas pode ser farinha também, não tem problema. Nós vamos esconder o que a gente quer alcançar. Vou esconder aqui a imagem. Pode ser por vez, tá? Não tem problema. Eu coloquei bem próximo à superfície. E a criança, ou com pincel, né? Isso aqui é pincel justamente para ser utilizado na culinária, mas pode ser pincel mesmo comum, ou outra coisa que a criança vai limpar para ver o que aparece. Então, se for vogal primeiro, pode ser também trabalhar com números e quantidades, tá, gente? Trabalhou, apareceu a vogal O. E aí eu vou, olha, O de ovo. E aí eu vou limpar novamente, vamos ver o que vai aparecer agora. Olha, apareceu a árvore. Olha, A de árvore. Caso apareça, né, primeiro a árvore e depois a vogal O, aí vamos fazer o comparativo. A árvore começa com O? Não, não começa. Então vamos tirar o O para facilitar também a criança. Vamos ver com qual vogal ela começa. Ah, olha só o que apareceu, vogal A. Essa atividade vai criar um significado e uma associação da imagem com a escrita da grafia com a criança, que ela, através do simbolismo, né, e do momento lúdico, faz com que ela perceba a importância, né, de fazer a correlação do som, da fonética, daquele objeto ou daquela imagem com a letra inicial. E finalizando as atividades, vou passar para vocês aqui a última, que é o carimbo. Também com CD, caso você tenha, e com a caneta Pilô, você vai fazer algum número, algum desenho, sempre do lado, no caso, espelhado, né, inverso, porque quando sair no carimbo, sair da forma correta. Então, vou fazer aqui o número 2. Aí, eu vou pegar um pedacinho de uma folha e vou pressionar. E aí vai falar, olha só o que apareceu, o número 2. E aí isso pode ser também a escrita do nome. Aí vou pegar o carimbo. Olha só o nome! E assim por diante. Espero ter ajudado um pouquinho vocês nesse processo. Eu sei que está muito difícil para todo mundo, mas juntos somos mais fortes. Vamos sempre, né, continuar trocando aí as informações e um grande beijo.